Continuando com o curso de programação orientado a objetos com Java, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arrays de dois tipos. Dos tipos que vocês já deviam estar acostumados, que são provavelmente viram em C, que são os tipos primitivos, são variáveis comuns, e falar sobre array de objetos. Nós vamos definir objetos e vamos trabalhar sobre isso também. Basicamente, né, no Java, né, similar ao C, né, nós temos uma linguagem onde o índice inicial é zero. Né? Então, se nós temos um array de 8 posições de inteiros, né, então o índice desse array vai de zero até 7. Né? Nós vamos ver como a gente percorre esse array. A maneira mais usual de percorrer o array é utilizando um laço do tipo for. Né? Então, se a gente tiver uma classe aqui que eu chamei de arrayInt, né, mas poderia ser qualquer outro nome, vamos criar um array, por exemplo, de idades, com a idade 12, 20, 21 e 17, um array de 4 posições. Eu vou criar a variável i aqui fora, né? Então i de 0 até i menor que 4, porque vai de 0, 1, 2 e 3. Né? Eu vou incrementar esse i e vou imprimir essa idade. Uma outra maneira de deixar isso genérico e não amarrar o código, né, o valor 4 no código, seria pegar o atributo length, né, ou seja, tamanho do meu array de idade. Então seria de 0 até i menor que o idade.length, que vai retornar 4, e mais mais. A vantagem disso é que se eu colocasse um outro elemento aqui, por exemplo, mais um elemento, vírgula 50, o meu array passaria a ter 5 elementos, então esse código teria que ser atualizado, esse valor 4 estaria errado aqui. E esse seria atualizado automaticamente, já que é um atributo. Né? Outra maneira, a partir do Java 5, foi introduzido o for, que faz automaticamente essa atribuição. Né? Então ele pega todo o array e joga numa uma variável temporária aqui. Esse tipo tem que bater com o tipo de elementos que foi definido no array. Nós vamos já testar isso aí, assim como nós vamos testar para outro tipo de elemento. Né? As vantagens e desvantagens de array, algumas características. Os arrays, ou vetores, como chamam, têm tamanho fixo. Né? Se você precisar de mais um espaço, é necessário criar um novo array. Né? E tem que copiar todos os elementos. Então, isso é um processo um pouco custoso. Né? A desvantagem é que tu pode ter arrays de apenas um tipo de objeto. Né? Por exemplo, se eu tenho um array de int, eu só posso colocar inteiros lá dentro ou subtipos dele. Né? E eu tenho a exceção que se eu acessar um índice fora dos elementos do array, eu recebo essa exceção aqui no meu compilador. Né? Vamos testar o código acima, criar um array e simplesmente imprimir o conteúdo. Vamos aqui criar um novo projeto. Criar um projeto Java sem ferramenta de build. Vamos procurar o repositório correto. E eu vou chamar esse projeto de array. Não me interessa isso aqui, não me interessa atualizar agora. Eu tenho a app, eu vou criar um novo arquivo aqui dentro, que eu vou chamar de array de int.java. Aí eu criei essa classe. Nessa classe, eu vou fazer algo diferente, eu vou criar um método main aqui dentro, simplesmente para public static void main. Com isso eu consigo string args, não precisa ser arg, pode ser a. Com isso eu consigo executar essa classe. Eu vou fazer o que? Int a recebe, vou usar aquela simbologia para definir um array de inteiros, 12, 34, 40, 89. Está dizendo que a minha variável local está duplicada, porque eu tenho o atributo aqui, vou colocar arg, né, para diferenciar da minha variável a.
que eu vou fazer agora? Eu vou criar um for int i recebe 0 e menor que 4 ponto e vírgula i mais. Aí eu vou fazer o que? Eu vou imprimir, né? System, dar um system out no meu A no índice i. O que vai acontecer aqui? Eu vou rodar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer do meu i do 0 até o 3 os elementos e vai imprimir aqui. Vamos fazer um pouco diferente, estou dando um print ln, eu vou colocar aqui para ficar mais claro. O meu índice i, vou colocar aqui o i, eu vou colocar aqui igual a esse conteúdo. Então, com isso, eu vou rodar aqui. Deixa eu ajeitar aqui, colocar um espaço aqui para ficar. Eu vou rodar novamente. Então, meu i, o índice 0, o conteúdo é 12. O meu i do índice 1, o conteúdo é 34. O meu i 2, conteúdo é 54. E o meu i de índice 3, o conteúdo é 89. Tinha outra maneira de usar o A, em vez de fixar no 4, deixa eu colocar aqui embaixo. O outro código seria que, em vez de fixar o A aqui, nós usaríamos o atributo length, né? Rodaria isso aqui, ia funcionar. Deixa eu só dar um system out aqui, só para quebrar a linha. Então, os dois fazem a mesma coisa, né? São equivalentes. O que eu falei para vocês é que, tipo, como isso aqui é um atributo, isso é calculado automaticamente, o que aconteceria com o meu código é isso aqui, ó. Se eu adicionasse mais um número e esquecesse de alterar isso aqui, por alguma razão, né, algum erro meu, o primeiro elemento ia imprimir só até o 4 e o segundo é automático. Pega todo mundo porque isso aqui é um atributo calculado automaticamente. A última versão é o for mais atual, né, vamos dizer assim, int, vou chamar de x, recebe todos os elementos de A, e eu vou dar um system out no x, só que eu vou tirar o print ali. Vou colocar um espaço depois dele só para verificar. Esse último tipo de for, eu estou imprimindo os elementos, eu não consigo mais ter acesso ao índice, porque o índice é calculado de maneira automática, né? Eu não tenho mais acesso ao índice, porque o acesso ao índice significava dizer que muitas vezes ocorria algum tipo de erro. Um erro comum, antigamente, quando era tipo, eu tentar acessar, vamos supor, vai até o 6. Eu só tenho 5 elementos, vai até o 6, isso vai me gerar um erro do tipo array index out of bounds exception, ou seja, você tentou acessar um elemento que está fora do escopo desse array. Então, esse tipo de for surgiu justamente para não ter que trabalhar com índice, é muito mais prático. Vou corrigir isso aqui para não deixar o código bugado, né? Vamos voltar aqui para o slide. Outro tipo de array que a gente pode trabalhar são array de objetos, né? Objetos pode ser qualquer coisa definida por nós. Na aula anterior nós criamos uma classe do tipo aluno e agora eu estou definindo aqui uma classe do tipo conta, que tem um saldo e eu simplesmente tenho um construtor que vai atribuir o valor passado, o parâmetro passado para o atributo, para a instância do atributo. Eu tenho simplesmente aqui uma classe conta, né, com um saldo, né, e o construtor que simplesmente faz a atribuição desse valor. Como é que funciona o array de objetos? Na verdade, ele é bem similar ao array do tipo primitivo. A única diferença é que
Lembra da questão de passagem por valor ou referência? Então, aqui, na verdade, eu tenho uma referência para o objeto que está na memória. Então, eu vou criar objetos na memória e o meu array vai pegar referência para esses objetos. Eu vou trabalhar dessa forma. O que está acontecendo aqui? Eu estou criando um array do tipo conta. Como é que eu sei que é um array? Por causa dessa definição aqui. Eu estou dizendo, olha, esse é um array do tipo de objeto conta. O nome vai ser contas. Eu estou instanciando aqui, olha, 3 posições no meu array. Então, eu vou aceitar até 3 objetos conta. Na posição 0, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando um new objeto conta e atribuindo para lá. Na posição 1 e na posição 2, fazendo a mesma coisa. Depois eu vou percorrer todos os elementos desse meu array contas e vou simplesmente imprimir o saldo. Correto? Vamos testar isso aí. Então vamos criar bem aqui no meu código a classe conta.java. Eu vou criar aqui, eu vou usar private, né? Private int saldo. Vou deixar sem private, que nem um exemplo, para não complicar. Saldo. Eu vou criar um construtor, public conta int s this.saldo recebe s. Isso faz apenas isso, né? Então na minha app eu vou fazer o quê? Eu vou criar conta, um array de conta que eu vou chamar de contas, new conta, com quantas posições? 3, certo? Contas no índice 0 vai receber o quê? New conta, 100. Esses valores eu nem sei quais são corretamente, mas vamos olhar, 100, 220. Contas no índice 1, no índice 2. Contas no índice 1. Contas no índice 1 ficou com um valor, um novo objeto com 200. E conta no índice 2 com um novo objeto com 20. Eu vou fazer um laço for, que vai receber conta C, contas. E eu vou simplesmente imprimir o C.saldo. Então eu tenho que imprimir 100, 220. Vamos testar isso aqui. Ele imprimiu exatamente isso, 100, 220. Vamos voltar aqui para o slide. O que nós temos ainda aqui? Eu posso trabalhar com array multidimensional. O que é isso? Um array multidimensional significa que eu tenho uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas. Então, isso aqui para mim vai ter um array que vai ter do tipo inteiro, 3 linhas e 2 colunas. Isso aqui está me dizendo que isso aqui é a linha 0, 1, 2. Isso aqui é a coluna 0, 1. Então, na posição 0, 0, eu vou ter o elemento 1. Na posição 0, 1, 0, 1, eu vou ter o elemento 2. Na posição 1, 0, 1, 0, eu vou ter o elemento 3. Na posição 1, 1, 1, eu vou ter o elemento 4. 1, 1, eu vou ter o elemento 4. Na posição 2, 0, ou seja, linha 2, coluna 0, eu vou ter o elemento 5. E na posição 2, 1, eu vou ter o elemento 6. E com isso eu fizer, como é que eu percorro isso? Eu faço um array, né, que vai percorrer. Eu posso fazer de duas formas. Né? Nesse caso aqui, eu estou dizendo aqui, o primeiro for de for, na verdade, recebe um array de inteiros na variável i, e o segundo for de dentro quer dizer que eu vou receber um outro valor int, que vai ser que eu vou percorrer desse meu i. E eu vou simplesmente imprimir esses elementos. Vamos testar isso daí. Vou criar uma nova classe aqui. Array 2b.java. Eu vou ter um método main public static void main string
arrays. Vou fazer o que aqui nessa classe? Eu vou criar um array do tipo de 2 dimensões, que eu vou chamar de A. Então, new int 3, 2. Eu poderia fazer essa criação de uma maneira mais prática, com os elementos dentro de uma chave? Poderia, né? Mas vou fazer do jeito que está definido aqui. A 0, 0, recebe o valor 1. A 0, recebe o valor 2. Linha 1, linha 2, aí recebe o valor 3, 4, 5, 6. Eu vou agora fazer o meu laço for para imprimir isso. For int. Eu vou receber na variável i o conteúdo de A. Mas como o A é bidimensional, então ele vai receber um array. E for int j recebe o meu i. E eu vou simplesmente imprimir system out a i j. Opa, desculpa. Eu simplesmente imprimir meu j. Eu vou rodar isso aqui, ele vai imprimir os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia fazer isso de outra forma, né? Comentar isso aqui. Eu poderia fazer um for int 0, e menor que ponto a ponto length, ponto e mais. E o for int j 0, j menor que a e ponto length, ponto vírgula j mais. E eu vou simplesmente imprimir. Então, system out, e eu vou imprimir o meu A e J. Da segunda maneira, eu estou trabalhando com os índices, né? Isso fica é equivalente, né? E cada um trabalha de acordo com a sua preferência. Imprime o mesmo resultado. O que foi visto na aula de hoje? Nós vimos o que são arrays, trabalhamos com arrays de tipo primitivo e trabalhamos com arrays de tipo objeto e ainda vimos um array de 2 dimensões, né, com linhas e colunas.